Política. São 11 horas e 34 minutos e estamos de volta com o CBN Pautas do Dia desta quarta-feira, 23 de outubro de 2024. E agora, Dayan Andrade, ouvintes da Rádio CBN Amazônia, é hora da gente fazer aquela conexão Brasília com ele, Rômulo Pinheiro, que já está posicionado, está pronto para falar com a gente. Bom dia para você, atleta Rômulo Pinheiro. Muito bom dia, meu amigo João Vitor Barra. Um forte abraço para o Dayan. Semana passada estava aí, completei meus quilômetros, meus 10 quilômetros, e agora estou de volta aqui em Brasília, meu amigo. Um forte abraço, Romulo, tudo jóia com você, nosso atleta, né? Nosso orgulho da equipe da CBN. Exatamente. Já tem informações aí de que ele estará no final do ano, ou seja, no primeiro dia do ano, na São Silvestre. É isso mesmo, Rômulo? Passagem confirmada, lote já comprado da corrida, mais informações até 31 de dezembro, vou passando por aqui, viu? Exatamente. Começou orgulho, rapaz. Só orgulho, rapaz, olha, enfim. Vamos lá então, Rômulo, agora falando de política, STJ autoriza cultivo de maconha para fins medicinais aqui no Brasil. Bom, meu amigo João Vitor Barra, a gente vai começar, é claro que a informação que chega ao grande público e tem certo apelo para chamar atenção para o assunto, mas tecnicamente não é maconha, né? E claro que surgem aqui e acolá várias vezes, as pessoas mandam mensagens aqui para mim, né? Às vezes não tão elogiosas assim, dizendo que estão autorizando a plantar maconha, aquelas situações aí que ou outro desavisado ou mal informado acaba confundindo as coisas. Porque, na verdade, a maconha é um produto da planta da cannabis sativa. E aí, nessas circunstâncias, essa planta ela é usada para outros fins. Todo mundo já conhece um pouquinho mais dessa história. E, claro, o que é prejudicial nessa substância é o famoso THC, né, o tetrahidrocannabinol, e essas aí são substâncias que promovem danos severos ao corpo humano. Há estudos aí que apontam vários tipos de doenças com uso prolongado dessas substâncias. Enfim, aqui a ideia no Supremo Tribunal, aliás, no Superior Tribunal de Justiça, na verdade, foi autorizar o plantio da cannabis sativa, da qual se extraem outros produtos e com fins terapêuticos, que não se entenda que vai autorizar a plantar aí afora de qualquer maneira, não é assim que funciona. É lógico que a jurisprudência aí do Superior Tribunal de Justiça já autorizava essa plantação para fins medicinais em caráter individual. A lei de drogas, ela proíbe não somente a comercialização dessa substância sem autorização legal, mas principalmente, ou também o plantio, cultivo, etc. Então, dada a circunstância em que se reconhece o uso para fins medicinais, já que ali já estava consolidando uma jurisprudência aqui nas cortes superiores de autorização dos famosos habeas corpus, para evitar, por exemplo, que a Polícia Civil chegue lá na casa de alguém ou numa situação e prenda a pessoa pelo cultivo dessas substâncias que não têm permissão legal. E eventualmente estava acontecendo. Qual é a novidade, então, que a gente traz aqui do Superior Tribunal de Justiça? É que pela primeira vez foi autorizada, e quem deu esse julgamento foi a ministra Daniela Teixeira, a autorização para um habeas corpus ou algo coletivo, para uma associação. Então, essa associação, ela faz uso terapêutico das substâncias que provêm da cannabis, da planta cannabis sativa, que não é a maconha. A maconha é um subproduto da cannabis, assim como outros produtos também que saem da cannabis. Então, como tudo que sai da cannabis em tese aqui pela lei é proibido, então é claro que volta e meia a polícia, inclusive dessa associação, prendeu o presidente dessa associação porque estava com a plantação
com o cultivo da planta sem essa autorização. E isso chegou, foi até a Justiça Federal, chegou ao TRF e chegou aqui no STJ, essa discussão que foi finalizada no sentido de autorizar essa associação especificamente a não sofrer constrangimento ilegal de prisão, tendo em vista a finalidade que é a plantação para cultivo medicinal, fins terapêuticos. Sim. A é grande, meu amigo. E aí, inclusive o próprio TRF falou, mas essa eu não vou autorizar porque a gente não sabe quantas pessoas podem se associar, vai ficar em caráter limitado, todo mundo vai querer se associar a isso para poder fazer uso da nossa velha e antiga plantinha, então não vai ser autorizado. Rômulo, isso Superior Tribunal de Justiça. Não, a gente está falando sobre a Associação de Peruíbe, né, de São Paulo. Exatamente. A pontuar que essa associação ela é formada em grande parte por idosos, ela reúne portadores de dor crônica, mal de Parkinson, depressão e outras doenças. E quando a gente traz essa temática sobre a questão da maconha, o seu uso medicinal, e a gente procura ser didático, justamente para ir de encontro àquelas pessoas que parecem não querer ouvir direito. E acabam tendo uma leitura equivocada quando é abordada a questão do uso da maconha como uma questão medicinal. Isso se dá também até por falha de comunicação ou por não uma posição de forma mais clara por parte dos nossos representantes políticos também, que vão-se nesse embate de direita e esquerda, e não acabam levando uma informação correta, de levar ao grande público uma informação não baseada na ideologia do partido A, partido B, e mas sim, de fato, a sua relevância ser discutida, porque quantas famílias necessitam desse medicamento, sabe, Rômulo? Eu fico acompanhando entrevistas de mães, de pais, que acabam precisando desse medicamento e vê uma luz no fim do túnel. Aí, por outro lado, vem falas fora de contexto, sabe? Exatamente, meu caro Dayan, por essa falta de entendimento sobre o assunto, porque se as pessoas pararem para estudar um pouquinho mais, isso é algo muito importante, não é algo que está aqui só em Brasília, pelo contrário, isso existe no Brasil inteiro, elas podem entender que o que faz mal às pessoas, o que é tóxico às pessoas, é o THC, o tetrahidrocannabinol, que está presente na maconha, ou seja, o produto da cannabis. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Da mesma planta cannabis, se extrai o canabidiol, que é a medicação que tem um índice de THC muito baixo, que não produz efeitos nocivos como o THC presente na maconha. Então, não se usa maconha para fins medicinais. É isso que é importante a gente relembrar. Se usam outras substâncias, por exemplo, o CBD, que é o canabidiol, para que essa substância, sim, seja terapêutica. Ela alivia dores crônicas, há estudos mostrando que ela combate os sintomas, os consequentes da epilepsia, doenças degenerativas, ou seja, há estudos nesse sentido. Mas é isso que é importante, não é a maconha que faz isso. O uso da maconha em si, a subproduto, é prejudicial à saúde, e isso já tem estudos também comprovados que isso não, em médio e longo prazo, produz uma série de danos no corpo humano. Então, não é possível confundir essas informações. E dessa confusão é que nascem esses problemas que vão até para o lado ideológico, como você bem comentou. E veja, isso também é função do Poder Executivo, do Ministério da Saúde, para também fazer campanhas educativas para exatamente esclarecer esses pontos. Porque, veja, Dayan e João Vitor, estamos discutindo uma coisa aqui que no meio jurídico, em geral, no meio das ciências
biológica, isso é bem conhecido. As pessoas conhecem os efeitos, sabem que o uso, o que se extrai de maneira positiva, o que da planta se extrai de maneira negativa, isso está muito claro e definido. Tanto é que já está sendo decidido a favor de várias circunstâncias do uso. Agora, há uma grande parcela da população que desconhece esses efeitos ou confunde o todo pela parte, ou seja, ou a parte pelo todo, melhor dizendo. Acham que maconha é uma coisa só, que vão dar cigarro de maconha para os outros para fins terapêuticos. Aí surge essa situação ideológica, porque o lado da esquerda gosta, a direita não gosta, e aí fica uma discussão sem fim, sem produtividade. E quando há uma decisão aqui no Poder Judiciário de Brasília, que estabelece para o Brasil inteiro, aí surgem aqueles detratores. Mas agora o Judiciário, através do Supremo, do STJ, está autorizando tudo, liberou geral, pode andar com maconha na rua. E aí começa essa rede de informação que só atrapalha pessoas Sim. que precisam desses medicamentos. No próprio Poder Judiciário há elementos que não entendem dessa forma também, e muito se discute ainda, porque há um risco, há um medo. E aí, João Vitor e Dayane, eu comento. Há pessoas que têm medo de usar a medicação, com medo de se viciar na substância. Não entendem que o que vicia é o THC, isso não é uma alta quantidade, é reduzidíssima no canabidiol, ou seja, na produção do medicamento que vai ajudar. Enfim, ainda há uma estrada longa pela frente de discussão jurídica, mas eu digo mais longa ainda é a caminhada de esclarecimento sobre os efeitos dessas substâncias, sobre os benefícios dessas substâncias, sempre com o uso e autorização de prescrição médica, que é o mais importante em todas as situações, com médicos que são especializados nesse tipo de tratamento, porque há muita gente curiosa, há muita gente, infelizmente, também metida aí a dar prescrições que não têm cabimento. Então, procurar um profissional especializado que vai indicar, nem todos os casos serão possíveis esse tratamento, em todos os casos. Então, a dica sempre é a informação, que é o que a gente tem tentado trazer aqui a cada semana. Perfeito, perfeito. Acho que essa é a grande confusão, né? A desinformação, e aí acaba tendo esse viés político, né? Lado da direita, lado da esquerda, e acaba atrapalhando todo esse processo. 11h47, Rômulo e Dayane, a gente vai fazer um intervalo, e na volta, no último bloco do CBN Pautas do Dia, o Rômulo vai falar sobre outro assunto aqui na coluna Conexão Brasília. Combinado? Vamos. Daqui a pouco. CBN Pautas do Dia. Oferecimento Formosa. O melhor preço pra valer. Se junta e vem. Igor 15 é o melhor pra Belém. Respeitar as mulheres é garantir mais oportunidades para elas se desenvolverem. Para isso, a gente vai fazer o Capacita Mulher, com cursos gratuitos para mulheres aprenderem um novo... Minutos, estamos de volta com o CBN Pautas do Dia desta quarta-feira, 23 de outubro de 2024. E a gente segue conversando com o Rômulo Pinheiro, direto de Brasília, na Conexão Brasília, porque agora ele vai falar sobre a justiça que determinou que o executivo garanta o acesso de pessoas trans aos serviços de saúde, Rômulo. Pois é, meu caro João Vitor. Isso é outro tema dos mais espinhosos que a gente também enfrenta por falta de informação adequada. Porque nós sabemos que o SUS já garante o acesso amplo e restrito a todos os cidadãos aqui do país, até mesmo quem não é cidadão tem acesso, mas há aqui um ponto que a gente tem que destacar, é que pessoas trans têm direito, de acordo com a nossa Constituição e como o próprio Supremo já decidiu na semana passada, a um tratamento igualitário no acesso a esses serviços de saúde. Então, para compreender o alcance da decisão, Dayane e João Vitor, tem que primeiro entender como é que é a visão dessas pessoas de identidade.
Então você percebe o seguinte, pessoas trans, é claro, daqui a pouco vai surgir também pessoas contrárias, dizendo que cada um se entende como quer, mas não é bem por aí, falta um pouco mais de compreensão sobre o estudo. Mas, em geral, essas pessoas têm uma identificação social que diverge do seu próprio sexo biológico. Isso não é uma questão de escolha, as pessoas, em geral, nascem com essa característica, e se entendeu que os serviços de acesso à saúde devem equiparar, devem trazer um tratamento equiparado à perspectiva dessa identidade que a pessoa tenha. Vou dar um exemplo básico aqui. Existem homens trans, ou seja, pessoas que têm essa perspectiva masculina, mas de sexo que é diverso. E aqui, claro, vai uma explicação também bem menos técnica, porque é um assunto complexo. Não tem como determinar aqui nesse pouco tempo que temos os pormenores. Mas o tratamento que se dá a essas pessoas quando procuram serviço de saúde deve ser equiparado, equilibrado à forma de identificação. Vamos ao exemplo básico. Quando alguém tem um filho, na declaração de nascido vivo, que é o primeiro documento que certifica que uma pessoa está presente no mundo, o campo mãe e pai não identifica eventualmente aquele homem trans que gere uma criança, ou seja, que ele é do sexo biológico, mas se identifica como homem, é feminino, mas se identifica como homem. Então, o que aconteceu? Houve uma ação de descumprimento de preceito fundamental proposta no Supremo para determinar que houvesse uma alteração nesse tratamento. Então, hoje, por exemplo, a declaração de nascido vivo vai mudar para não somente mãe e pai, mas para parturiente/mãe, porque a parturiente é aquela que gera. Não necessariamente será a mãe para quem não se identifica como mãe. Ou seja, é um assunto deveras complexo, mas que, de certa forma, mostra como aqui em Brasília também se está buscando equilibrar esses serviços, trazendo mais direitos a essas pessoas que são transexuais. Isso é um tema polêmico demais, mas que também falta um pouco de estudo antes de sair discutindo aí, dando voz aos pensamentos que talvez não sejam adequados ao estudo científico sobre essa situação. Perfeito. 11h54. Rômulo Pinheiro, essa foi a coluna Conexão Brasília. Hoje ele trouxe 2 temas pra gente. STJ autorizou o cultivo de maconha para fins medicinais aqui no Brasil e também a Justiça que determinou que o Executivo garanta o acesso de pessoas trans aos serviços de saúde. Rômulo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, meus amigos. Forte abraço e quarta-feira a gente está de volta aqui, viu? Forte abraço, meu amigo. É isso, Dayan. 11h55.